quero ler com você, por favor. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem como um coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. E pegando na mão direita do homem, ajudou-se a se levantar. Imediatamente os seus pés sobre o tornozelo se firmou, dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, eu quero falar nesse texto. Existe aqui alguns personagens, mas eu quero falar e focar no personagem chamado Pedro. Pedro, um homem conhecido, um homem que era cheio dos seus impulsos, um homem forte, um homem meio rústico, um homem do mar, da pesca. E Pedro foi um homem que andou com Jesus durante 3 anos, é um homem que teve bastantes experiências com o mestre, um homem que teve a sua pesca frustrada, mas que Jesus transformou a pesca frustrada em uma pesca maravilhosa. Pedro foi o único dos discípulos que andou sobre o mar. Então Pedro era uma espécie de líder para os outros discípulos, Mas Pedro chegou a um determinado momento em que ele estava ali na ceia com Jesus, e Jesus falou, que havia o traidor, que ia o trair. Jesus falou para Pedro também, que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Então chegou nesse dia aqui, Pedro, depois que Jesus foi levado para o palácio, para o pátio onde estava o sacerdote, e Pedro estava ali. Jesus já estava preso, sendo levado, e Pedro, um homem cheio de suas experiências, um homem que prometeu para Jesus que nunca o trairia, que nunca o deixaria, mas quando o galo cantou 3 vezes, Pedro negou Jesus. Mas o que foi que aconteceu entre esse episódio aqui, que Pedro negou Jesus, até a porta formosa? O que foi que aconteceu? Porque é fato que houve uma mudança na vida de Pedro. Pedro, homem que era levado pelos seus impulsos, o homem que tomava pela força, um homem que agia pelo braço, e que, se fosse preciso, usava até a faca para cortar a orelha do soldado. Pedro era o tipo de um crente meio carnal. Ele ainda não tinha sido transformado. O próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu se converter. Então ele não era convertido. Tem crente que anda com Jesus, mas ainda não se converteu, ainda anda na carne.
Eu vou falar igual um pregador que eu vi falando aí. Precisa se circuncidar, tirar a carne do espírito. É muita carne e pouco óleo. Mas é como eu falo lá na igreja, irmãos, nós temos que ficar igual o pastel do pessoal aí. Pouca carne e muito óleo. E Pedro era esse homem que andava com Deus, mas ainda não era convertido. Tem gente que passa anos e anos e anos e anos na igreja, mas continua as mesmas coisas, as mesmas práticas. Não há mudança. Continua sempre a mesma pessoa. Pedro era esse cara. Andava com Jesus, mas ainda não tinha sido transformado. O que faltava em Pedro era uma real transformação. Faltava o momento exato, e é exatamente isso que nós estamos buscando aqui. Faltava exatamente isso na vida de Pedro. Ele negou a Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi ao encontro de Pedro. Na beira da praia, Pedro já tinha deixado tudo. Esquecido. Não queria mais pregar, não queria mais curar ninguém. Voltou para a pescaria novamente. Jesus foi lá, trouxe Pedro, botou do lado da fogueira, reconciliou Pedro, falou para os discípulos: olha, agora vem Atos 2. E foi justamente Atos 2 que fez toda a diferença na vida de Pedro. Foi Pentecostes. Foi a igreja reunida, unida, intencional para buscar o revestimento de poder. Porque tem crente que quer ser cheio, mas não quer pagar o preço. Se o Senhor quer me encher, Ele vai ter que me encher nessa 1h30. Se o Senhor quer me encher, Ele tem que me encher, mas eu não vou jejuar, eu não vou orar, eu não vou pagar preço. Você não vai ser cheio nunca. E o crente sem o revestimento, o crente sem o poder de Deus, irmãos, ele não é nada. É como um carro sem óleo, sem gasolina, ele não vai muito longe, ele cansa. E muitas vezes nós vemos crentes cansados dentro da igreja. Qualquer coisa que faz, eu estou cansado, eu estou fadigado, é muita coisa, é muito trabalho. É porque está faltando comunhão, está faltando o poder de Deus na vida. Porque quando nós estamos cheios do poder de Deus, não existe cansaço, não existe fadiga. Nós queremos se envolver, nós queremos se entregar. Não há tempo difícil. Mas quando nós estamos capenga, tudo é difícil. Nós encontramos desculpa para tudo. Para não ir para o culto, para não ir para a oração. Tudo é muito complicado. Isso são sintomas de um crente que está faltando óleo. Isso são sintomas de um crente que está com o óleo baixo. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meu irmão, nós estamos prontos e capacitados a todo momento para toda boa obra. Não existe desculpa, não existe cansaço, não existe fadiga. Pergunta para o novo convertido se existe alguma coisa longe, alguma coisa pesada. Não existe. Ele bota a caixa nas costas, ele sobe o morro, ele vai, ele volta. Porque ele está vivendo o primeiro amor, uma unção, um poder. E é por isso que nós temos que voltar. E aqui eu falo para você que está há vários anos caminhando com Cristo.
mas que se acostumou com o poder, se acostumou com a unção que você tem e acha que não precisa mais. Pois eu lhe digo uma coisa: eu estou há 25 anos, mas eu ainda preciso da unção de Deus. Sem a unção nós desistimos. Nós podemos caminhar até um certo ponto, mas a unção nos fortalece, nos impulsiona. É como um carro a combustão. Há uma explosão dentro do crente. E em Atos 2 a igreja estava reunida. Ninguém sabia quantos dias ficaria ali, se eram 10, se era 20, se era um ano, mas todos ficaram. E hoje os crentes dizem a hora que Deus tem que vir. Tem que vir nessas 2 horas. Irmãos, Deus não entra na caixinha de ninguém. Deus não cabe na tua caixa. Ou você paga preço para receber mais de Deus, ou você nunca vai receber nada. E eu sempre digo que não há avivamento sem antes haver arrependimento. E é isso que eu tenho falado lá para os irmãos sobre a imersão. Antes de Deus impactar lá fora, Ele vai impactar aqui dentro de nós. Antes de o fogo queimar fora da igreja, Ele tem que queimar dentro de mim. Nós queremos ganhar o mundo e estamos nos perdendo. Gente que passa anos e anos praticando os mesmos pecados, cometendo os mesmos erros. Que fogo é esse que não me transforma? Que unção é essa que não me muda? Como eu vou mudar o mundo se eu não consigo mudar a mim mesmo? Então o poder de Deus, o derramar, ele tem um propósito. É queimar a nós e nos transformar assim como o Senhor transformou a vida de Pedro. De um homem que tinha medo, assustado, mas de repente esse Pedro foi queimado pelo fogo do Espírito Santo. E Pedro, que não tinha uma mensagem, depois de Atos 2, ele toma a palavra e na primeira pregação, ele ganha quase 3.000 almas. Deus dá uma palavra para Pedro. Te prepara, porque Deus vai dar uma palavra para ti. Deus vai te revelar até o que está por trás da letra. Aquilo que Deus não revelou para ninguém. Pregações novas, pastor Josimar, recebe. Deus vai te revelar os segredos por trás das letras. Deus quer nos encher do seu poder, da sua glória, da sua unção. Mas tem um propósito. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem quem segure uma igreja cheia do Espírito Santo. E Deus já tem levantado vocês, já tem usado vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa: ainda é pouco para aquilo que Deus ainda vai fazer. Tem etapas na vida da igreja Manancial que ainda não se realizaram, porque Deus precisa derramar uma unção específica para complementar o chamado para esse ministério.
Pessoas ainda precisam ser despertadas. Pessoas que vão fazer parte da história. Pessoas que vão fazer parte do ministério. Pessoas que vão fazer parte da liderança. Que precisam ser mergulhadas totalmente no óleo do Espírito Santo. Porque fazem parte de uma etapa que Deus tem preparado para esse ministério. E Deus está moldando, Deus está trabalhando, Deus está entregando, Deus está lapidando, Deus está tirando. E nós precisamos ser deixados, ser queimados pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo. Tudo em nós precisa ser queimado. Corpo, alma e espírito. Precisa ser incendiado. Aí o poder de Deus vai se manifestar. A unção da cura. Porque por enquanto vocês estão levando o avivamento. O poder de Deus. A unção. Mas se prepara porque vocês vão começar a ver milagres acontecer. Vão começar a ver milagres acontecer. Há um outro nível em que Deus quer levar a igreja dele. Eu tenho pregado isso esses dias. Deus quer levar o seu povo para um outro nível, para um outro patamar. E igrejas que estão ainda focadas em buscar o poder do Espírito Santo, essas igrejas vão se destacar. Porque hoje o que se estão buscando aí fora é o ouro, é a prata. É o controle. É dizer que é uma igreja poderosa, é dizer que é uma igreja rica. Mas o que nós estamos buscando hoje aqui não é o ouro, não é a prata, mas nós estamos buscando aquilo que Pedro, depois que foi transformado, buscou e falou para o coxo: nós não temos ouro e não temos prata, mas nós temos o levanta e anda. E é isso que o Senhor tem para a sua igreja, para o seu povo. O Senhor não quer só encher do Espírito Santo, o Senhor não quer só te entregar línguas estranhas, o Senhor tem o levanta e anda para ti. Camandarabandarabachê de camandarabaxê. Os sinais seguirão aos que creem. Mandara. Ei, o Senhor tem derramado autoridade sobre ti. Manancial, manancial, manancial. Tu és um rio de água viva. Tu és um rio de água viva. Tu és um rio de água. Takamando que abençoe negarabandai. Ei, manancial. Mandara baixê. Takamando gamandara bandasi gamandora baixê. Para de só falar em línguas estranhas. É o tempo da igreja marchar em direção aos dons. O Senhor não está querendo construir igrejas, mega templos vazias, cheias de pessoas, mas vazias de Deus. O que o Senhor está querendo fazer, eu tenho dito isso, é igrejas cheias do Espírito Santo, onde o cego vê, o mudo fala,
Nós temos que buscar a unção de Deus. Não dá tempo mais buscar as riquezas da terra. Nós temos que buscar as riquezas do céu. É tempo de buscar Atos 2. Ser cheio do Espírito. Ser queimado pela unção. E quando nós estivermos cheios, nós vamos parar de olhar para A e para B. Porque quando a glória de Deus vem, nós fazemos igual Isaías. Paramos de dizer ai de ti e começamos a dizer ai de mim. Oh, chegou a hora de nós olharmos para nós mesmos e entendermos que nós temos muito a melhorar. Nós temos que descer na casa do olheiro e só sair de lá quando todas as lágrimas tiverem que ter sido derramadas. Oh, 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 oh. É tempo de voltar a botar o rosto no pé ou no pó. É tempo de arranhar o nariz. Porque foi assim os grandes avivamentos. Era homens que marcavam o chão. Mas como é que nós vamos dizer o levante e anda, se nós não deixamos o pão de manhã e não deixamos o café? Tem crente que nunca soube o que é um jejum na vida dele. Oh, chegou a hora, Antônio Carlos. Chegou a hora, Sávio. Chegou a hora, homens e mulheres de Deus. É o tempo do Senhor nos levantarmos. Como igreja, eu estou falando aqui como nós, não como igreja manancial, como aprisco, mas como reino de Deus. Eu não enxergo placa, nós somos um povo só. Claro que nós temos visões definidas no trabalho para a construção desse reino. Cada um é engrenagem, mas todos nós trabalhamos para a mesma visão. E como é que nós vamos desempenhar o nosso chamado, se nós não estamos dispostos a pagar o preço, a descermos com a cara no pó, a orarmos, a jejuarmos? Cadê as campanhas de jejuns que os homens antigos faziam? Nós queremos muito e não fazemos nada. A salvação é de graça, mas o poder tem um preço. E Deus quer nos levantar nesses dias com autoridade, com poder. Mas nós estamos sempre esperando pela unção do outro, pela oração do outro, pelo jejum do outro. Ah, o fulano ora, o fulano jejua. Eu vou ligar para ele vir aqui expulsar esse demônio. Eu vou ligar para ele vir aqui. Irmão, Deus quer usar você nesses últimos dias. Chega de crentes carregando moletas, sempre dependendo de alguém para carregar, para levar, para conduzir. Não, meu irmão, ore você, jejue você, pague o preço você, expulse o demônio você. A unção está na sua vida. E é por esse motivo que se levanta vários charlatões, enganando os crentes, porque é uma quantidade, pelo menos 90% daqueles que se dizem cristãos, depende de 10%.
10% ora, 10% jejuma, 10% paga preço, e os demais ficam na dependência. O inimigo apronta, destrói a casa, mas o crente não tem autoridade para botar o demônio para correr, porque ele está limitado, porque quando ele inventa de buscar a Deus, é 2 horas contadas, e se passar ele está olhando para o relógio. E quando eu olho para Atos 2, eu vejo os crentes reunidos sem saber quando ia sair daquele lugar. Homens fecharam suas empresas, as mulheres fecharam as suas boutiques, e ficaram ali, reunidos, até que do alto fosse revestida de poder. E quando Pedro foi totalmente revestido do poder, ele chega ali, na Porta Formosa. Ele realmente não tinha o ouro e não tinha prata, mas ele tinha o levante e anda. Eu quero saber de você, o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que tem em tuas mãos? Chegou o tempo de nós despertarmos do sono da negligência. Chegou a hora de nós despertarmos, porque enquanto nós estamos acomodados, existem aí charlatões, usando autoridade, curando pessoas e arrecadando dinheiro, enganando pessoas. E nós estamos fazendo o quê? Chegou a hora da igreja do Senhor se levantar. Chegou a hora do poder de Deus nos transformar. Porque hoje nós dizemos que somos crente, mas que crente nós somos? Se esse fogo não nos transforma, é as igrejas cheias de oba-oba, mas pouca unção, pouco poder. O que acontece conosco quando a luz apaga, quando o som desliga? O que somos fora da igreja? Sabe o que foi que aconteceu ontem? Ontem eu fiquei na igreja lá até 1h e pouco da manhã. E passou lá na frente um carro em alta velocidade e se chocou com um poste, derrubou o poste, amassou o carro, acabou com tudo. E nós saímos de lá, estava saindo de lá e a gente foi lá. E adivinha o que é que tinha no carro? Cheio de versículos. Adivinha o que é que tinha dentro do banco do carona? Uma Bíblia. E a mulher estava altamente embriagada. E ela dizia que era crente. Não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a qualidade de crente que tem nessa geração. Mas nós não vamos se conformar com isso, irmãos. Nós fomos nascidos no fogo. A manancial foi gerada no fogo. E é daqui para mais profundo. É mais poder, é mais unção, é mais autoridade, é mais renovo. É o tempo que Deus tem para nós, irmãos. E nós estamos buscando esse renovo lá na Aprisco também. E até o irmão B comentou, antes eu anunciando o imersão, eu ia falar imersão e eu falava derramai. Aí ele dizia assim, de onde é esse derramai? Que só falar nesse derramai. E de tanto eu falar, eu fui chamado. É forte, crente. Deus quer derramar da sua graça, da sua unção, do seu poder. Mas a pergunta não é se Deus quer derramar, é se eu quero receber dessa unção. É se eu quero receber desse poder. Deus sempre quis encher a sua igreja. Ah, mas eu já sou cheio.
mas ainda tem mais para receber. Oh, ainda tem mais para receber enquanto os aleijados não estiverem andando. Enquanto os cegos não estiverem enxergando, nós não devemos nos conformar. Enquanto esse texto não estiver se cumprindo nas nossas vidas. Esse aqui é o nosso padrão. E recebereis poder. Em meu nome farão. E se nós não estamos fazendo, eu estou botando eu aqui, ó. Se nós não estamos fazendo, o problema não é com Deus, é com nós. Tem alguma coisa errada. Será que nós vamos passar a vida inteira só falando em línguas? Ah, pastor, mas eu também entrego o recado. Vai ficar só no entregar recado? Os correios também entregam recado, irmão. Deus tem mais para nós. Deus tem unção para nós. E a unção de Deus está além das línguas. Há quanto tempo tu fala a mesma língua, crente? Tanta variedade de línguas que Deus tem para te entregar. Interpretação de língua. Até o teu filho já aprendeu e decorou as tuas línguas. De tão repetida que é. Chegou o tempo, irmãos. Chegou a hora. É o levanta e anda. É o enxerga. É hora de pular sobre as águas e caminhar sobre as águas.